Olá, meu querido Josafá, amigo de longos anos, né? Nos conhecemos Longos ali anos. no IETEB, dando aula de teologia. E paramos de dar aula, né? Você parou de dar aula ali em 2014, né? Que você estava me falando. 14, Eu 15 parei em por aí mesmo. 2016. E de lá para cá nós não nos vimos mais. Verdade. E por uma coincidência, fiz um post, né, no Instagram, não sei se você se lembra. Lembro. Você viu meu post e falou assim: Alex, gostei do que você postou e queria propor para nós gravarmos um podcast falando sobre liberdade religiosa. É isso Eu aí. falei, só se for agora. E aí nós fizemos aí um meio de campo, conversamos, né, combinamos, e hoje estamos aqui. E antes de começarmos, eu gostaria que você se apresentasse aí a sua formação, contasse para nós aí um pouquinho da sua história, o que você fez nesse seu caminho aí, que saiu da teologia e foi se tornar especialista em direito constitucionalista. É isso? É, Me direito corrija se eu constitucional. estiver errado, por favor. É isso aí. Bom, primeiro, Alex, é um prazer enorme estar com você. Acompanho o seu trabalho, sempre admirei a sua capacidade técnica como teólogo, como filósofo. Eu lembro que no período em que lecionamos, né, no IETEB, um instituto, eu não sei se continua o IETEB, mas eu sei que foi uma casa de formação de líderes religiosos, uma casa, à época, tinham professores sensacionais como você e outros colegas ali, e nós ouvimos falar muito a respeito do professor Alex. O professor Alex era um professor que fazia a diferença por uma coisa que eu admiro muito. Você sempre levou o aluno a pensar. É importante, na formação de um teólogo, na formação de um aluno de direito, que é a minha realidade hoje em dia, você levar o aluno ao conhecimento, mas não apenas à memorização desse conhecimento, para ser um mero reprodutor de ideias, mas que o aluno se torne um ser que consiga, por si só, criar raciocínios, entender premissas, e você realmente fomentava isso enquanto professor ali, e tenho certeza que como empresário, que eu sei que é um grande empresário, também como professor, um estudioso e tem o seu canal, você nos ajuda a refletir temas que talvez, em razão de toda a nossa história, de toda a nossa inferência adquirida por intermédio de nossos pais, a igreja, a escola, ninguém toca e interpreta dessa forma e faz a gente ter uma visão de que é possível pensar sobre o mesmo tema numa perspectiva diferente. Então, eu quero parabenizar você em relação a isso, porque realmente o teu papel é um papel missionário, no sentido de que você tem aí uma meta, você tem uma missão e você cumpre muito bem esse mistério. Eu, outro sim, sou um advogado, né? Um advogado muito feliz, porque eu amo minha profissão, mas eu não consigo abrir mão da academia. Eu, desde quando comecei lá atrás, em 2009, a lecionar em seminários teológicos, teologia, filosofia. A gente passa, né, por todas as disciplinas aí da teologia. Não consegui mais parar de ensinar, de repassar o conhecimento. Mas eu diria uma coisa anterior. Eu lembro, com 12, 13 anos, músico, a gente agora há pouco falava a respeito da música, ela foi muito recorrente na minha vida, ainda eu amo, tanto que no meu escritório tem um piano digital. Com 12 anos eu criei um manual de violão popular. Então era iniciação ao violão. E eu tinha mais ou menos uns 12 alunos. E eles me pagavam, eu lembro da época, viu? Era mais ou menos uns 70, 100 reais por mês. E eu tinha uma turminha lá de 12 alunos. Pegava esse dinheiro, gastava todo na cantina. Mas ali, eu acho que ali é a primeira experiência como docente. Uhum. A primeira experiência, eu tinha alunos e todo semestre, durante o ano, eu fazia a minha agenda, olha, um período de férias não tem aula, tal, tem um período, né, de recesso. Uhum. Depois, estudei teologia, me formei no Seminário Teológico Batista. Após a teologia, eu já fui para o curso de Direito, concluí o meu curso de Direito, fui para a minha primeira especialização em Direito Constitucional. E é interessante, porque quando eu fiz a faculdade de Direito, eu não imaginava que eu poderia unir o conhecimento da religião com o direito. Então eu fiz um trabalho de TCC, que é aquele trabalho de término de curso, né? E falei sobre prisão temporária. Não tinha nada a ver com religião e direito, mas me despertou, até por desespero. Precisava entregar o meu TCC na especialização em Direito Constitucional. Eu falei, o que eu entendo bastante?
que também isso é uma forma até simplória de dizer, porque a gente não entende bastante das coisas, mas a gente tem essa imaginação que entende, e à época eu tinha esse entendimento, eu sei um pouquinho mais sobre religião. Falei, olha, eu poderia pensar na Constituição Federal, notadamente no seu inciso 6 do artigo 5º, que fala a respeito da proteção à liberdade religiosa. Aí eu iniciei a minha investigação, depois se torna isso em nível de pesquisa. O que a Constituição fala a respeito da proteção à liberdade religiosa? Quais são as leis? O que o Código Penal? O que nós temos de proteção em todos os ramos? É claro que eu fui numa linha mais para direitos fundamentais, que foi objeto de estudo no meu mestrado. Depois fiz também a especialização em direito eleitoral. E em direito eleitoral eu decidi, depois de começar esse estudo da proteção constitucional, a respeito do abuso religioso na política. Eu passei a estudar. Fruto também de um trabalho nosso e de uma obra coletiva que publica ainda esse ano pela editora Almedina, em Portugal. O mestrado que eu fiz, eu resolvi manter a linha, falar sobre religião e direito. Eu me enxergo hoje mais como um jurista do que como um teólogo. Afinal de contas, eu entendo a religião mais à luz do direito, ou sob a luz do direito, do que da religião. Até porque a religião é um infinito, né? São vários ritos e tal. E aí eu tratei um tema muito interessante no mestrado. É a liberdade religiosa, né, como direito humano fundamental, mas eu pensei no combate à intolerância religiosa. Muito fruto do quê? Em Osasco, na subseção, nós, juntamente com o Dr. Renato, iniciamos um trabalho com a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, que outrora era apenas uma pasta da Comissão de Direitos Humanos. E conversamos com a presidência à época da subseção, da OAB, e falamos, olha, nós queremos trazer para Osasco o que tem em São Paulo, na seccional. E, claro, no entusiasmo maior do Dr. Renato, que me encontrou, falou, olha, eu sei que gosta de teologia, você já escreveu, vem para cá para trabalhar comigo. E eu fui o vice-presidente e ele o presidente. E ali nós começamos a atrair colegas. Por exemplo, delegado de polícia, para discutir a questão da proteção à liberdade religiosa no âmbito policial, no âmbito da polícia civil. Nós tínhamos padre, nós tínhamos rabino, nós tínhamos amigos que eram das religiões de matriz africana, espíritas, bacana, evangélicos, então existia pastor. Veja, foi uma comissão muito bonita, porque a gente debatia e a gente falava sobre pautas importantíssimas, por exemplo, a criação de fórum interreligioso na cidade de Osasco, ou quando houve a depredação da Capelinha, na Igreja Católica tem a Igreja da Capelinha, nós fizemos nota de repúdio, demonstrando que realmente nós precisamos de uma política de paz. Eu diria que, assim, em síntese, a minha vida acadêmica em sala de aula é falar de direito constitucional, filosofia do direito, e a minha linha de pesquisa é entender. Eu acho que eu ainda estou tentando, ainda estou numa fase de buscar a compreensão. Eu não sei tudo, mas eu tenho uma curiosidade muito grande de saber o que nós temos como instrumento jurídico para proteger o que é para nós, sociedade brasileira, muito, muito caro, que é a proteção à nossa fé, à nossa religião, proteção. E também pensando o seguinte, quais são os limites da minha fé? Até onde a minha fé ela pode se tornar até uma ofensa à fé do outro, né? Então, eu posso propagar, e como propagar? Eu posso usar, por exemplo, aqui um canal, esse canal que você faz com tanta maestria, mas utilizar esse canal e na propagação da minha fé ofender a tua, será que eu posso? Será que eu não posso? Essas dúvidas permeiam a minha mente. Esses dias eu conversava até com um aluno de direito que fez teologia no Mackenzie, e ele disse o seguinte, eu gostaria de entender melhor essa liberdade religiosa. E eu propus para ele, por que você não escreve um artigo falando a respeito dos limites da fé? E aí, pensando nos limites da fé em relação à Constituição. E aí, mas tem limite? Não tem? Veja, é isso. Acho que eu estou ainda nessa busca, estou tentando compreender. Maravilha. E me sinto feliz, né, porque estou ao lado de uma pessoa que diz que não sabe tudo, né? E um dos grandes princípios do caminho do conhecimento é quando a gente quando nós não temos respostas prontas para tudo.
Eu não tenho. Porque à medida que a gente tiver essa prepotência de dizer que sabemos tudo, Verdade. a gente morre. Né? Porque diz que sangue parado esfria, animal satisfeito dorme. Né? Então eu costumo dizer que eu tenho medo de pessoas que têm respostas para tudo. E respostas que são consideradas absolutas e eternas. Então esse é o propósito do nosso bate-papo, né? De fazer uma troca de ideias sem a prepotência de dizer que sabemos tudo. Estamos aqui trazendo proposições, desafios para o pensar, justamente para fazer aquilo que o direito faz, que é defender o ser humano. É verdade. Né? Ou seja, entre a lei e a vida, a gente fica com a vida. Né? Como diz, tem um texto famosíssimo, né, da mulher adúltera que chega acusada pelos seus acusadores ali. Né? A lei diz que era para chegar aos dois, mas chega só a mulher. E Jesus diz o quê? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que Jesus fez foi uma reinterpretação da lei, porque a lei mandava matar. Né? Mas o que o evangelho preza? Não, se você colocar a vida e a lei frente a frente, o evangelho sempre vai prezar mais pela vida. Né? E é isso que a gente está aqui, para tratarmos a defesa da vida, porque é isso que a liberdade religiosa prega. É isso. Você falou a respeito de Jesus fazendo a reinterpretação da lei. Jesus, como ministro do Supremo Tribunal Federal, seria odiado, né? Com toda certeza. Porque ele realizaria um processo hermenêutico muito próprio, pensando na dignidade da pessoa humana. E nós vemos, em relação à liberdade religiosa, e essa questão, eu achei muito bonito quando você faz essa fala, né, de que entre a lei e a vida, a gente fica com a vida. No período da pandemia, 2020, nós tivemos religiosos aguerridos numa tentativa de manter os seus templos abertos, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de um problema de ordem planetária. E eles se apegavam na lei, porque diziam, olha, o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, nos garante a proteção à organização religiosa, ao culto, né? A crença, ou seja, esse tripé, né? Esses 3 elementos formando a liberdade religiosa, mas notadamente o culto. Então tentaram de toda forma, inclusive com instrumentos jurídicos, com processos, com ações, manter os seus templos abertos. Se Jesus estivesse interpretando isso no Supremo Tribunal Federal, e eu falo de Jesus, gente, não é em razão de ser a única fé no país, né? Tem vários ritos religiosos, várias religiões, mas como a provocação foi em relação a Jesus, né? A premissa em Jesus, imagina Jesus, ministro do Supremo Tribunal Federal, e a pergunta, será que ele pediria para fechar esses templos ou não? Será que ele decidiria pelo fechamento? Eu tenho para mim, me permitam, com todo respeito a quem assiste a gente nesse podcast, que Jesus pediria para fechar o templo. Eu lembro que à época da pandemia, me questionaram o que a Bíblia diz a respeito do fechamento e abertura de templos na pandemia. Eu falei, olha, eu não sei, mas uma das pragas do Egito, que era, se não me falha a memória, foi a última praga, né, nessa tradição judaico-cristã, e aí uma tradição mais judaica, em que o anjo da morte, né, ele passaria e os primogênitos a vida dos primogênitos seria retirada. A ordem foi para ficar em casa. Exatamente. A ordem foi para ficar em casa e passar sangue nos umbrais das portas, né? Então, às vezes, a gente precisa proteger a vida. E quando Jesus ele protege a vida daquela mulher que, em tese, é acusada de prostituição, ou de adultério, nós vemos nele uma relação muito forte com a Constituição Federal. Já no seu artigo 1º, coloca como fundamento da República Federativa do Brasil, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. É digno a proteção da liberdade religiosa, e aí pensando nos limites, mas é digno a proteção da vida. E aí começa esse paradoxo, esse embate entre princípios. Na pandemia, no meu entendimento, o Supremo Tribunal Federal foi salutar. É louvável a decisão deles em manter esses templos fechados por um período. Porque nenhum direito, Alex, quem assiste a gente precisa aprender isso, nenhum direito é absoluto. Todos os direitos
precisam ser relativizados a depender do momento e da circunstância. Assim como Jesus interpretou a lei, no caso daquela mulher acusada de adultério, ele fez o quê? Ele fez uma interpretação, ele fez uma hermenêutica. Mas ele fez uma hermenêutica não pela proteção da lei. E às vezes a gente se apega na lei para proteger algo que é conveniente a gente. Não. Mas ele fez a interpretação da lei para a proteção da vida daquela mulher. Isso não tem preço. Com certeza, concordo. Então estamos aqui para responder o nosso debate aqui, né? Nossa conversa vai girar em torno de 2 perguntas que nós vamos tentar responder. Mas é claro que as nossas respostas, ao propósito, é que elas se tornem novas perguntas e assim o conhecimento ele continua em movimento, né? Ou seja, nós não podemos parar, né? Como ação comunicativa, né? Exatamente, como já dizia Heráclito, né? A única coisa que não muda no nosso mundo é a mudança. É verdade. Então continuemos em transformação e constante movimento. Então a pergunta é, quando a liberdade religiosa não é respeitada, o que acontece? E também a segunda, como o fundamentalismo e o racismo pode ser usado para oprimir crenças diferentes e fortalecer os preconceitos. E a gente pode começar falando aqui sobre o fundamentalismo religioso como um movimento que surge, né, no século XIX, nos Estados Unidos, para defender crenças que estavam sendo, na interpretação, né, dos protestantes, estavam sendo surrupiadas pelo modernismo e pelo secularismo, né? E aí o que era esses princípios que o fundamentalismo defendia? Então, o fundamentalismo vem da palavra fundamentos, ou seja, a defesa de fundamentos para que a fé não fosse contaminada pelo secularismo, né? Então, nós temos aqui o primeiro princípio, que é a interpretação literal da Bíblia, ou seja, considerar a Bíblia como algo inerrável e infalível. Ou seja, você pode ter ali diversos erros, né? Mas não era considerado como a Bíblia era como ela foi ditada por Deus, ela desceu do céu pronta, né? Muitos acreditam que a Bíblia foi escrita num processo de psicografia, né? Onde Deus entrava dentro do escritor, possuía o escritor, desconsiderava toda a trajetória histórica, toda a criação daquele autor, desconsiderava todo o período social, político, religioso, econômico, ditava ali para ele aquelas palavras e ele escreveu. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia é assim, né? Eles não consideram que a Bíblia é um produto humano. E essa literalidade, por exemplo, é no fato de acreditar que o mundo foi feito em 6 dias. Eles não aceitavam, né, a dúvida ou a pergunta, né, por que o mundo foi feito em 6 dias? Né? Outra coisa que eles rejeitavam como fundamento era a rejeição do modernismo. Nós vamos lembrar aqui que Darwin, né, com a sua teoria da evolução, propôs que o homem tinha o mesmo ancestral. Não, as pessoas dizem que quando você acredita na teoria do evolucionismo, você está falando que o homem veio do macaco. Darwin nunca disse disso. Ele disse que nós temos o mesmo ancestral que o macaco. Ele nunca disse que nós viemos do macaco, né? Então esse debate começa, né, e você imagina numa sociedade protestante, dominadamente cristã, você jogar uma bomba dessa no colo dos teólogos até de então, né? Então os caras ficaram loucos, né? Como que nós vamos fazer isso e tal? Chegou até alguém a propor o seguinte: nós podemos sim pensar num guia divino para essa teoria da evolução cega, ou seja, como se por detrás dessa evolução existisse um guia divino, ou seja, essa evolução não era tão cega, ela era coordenada por uma mentalidade divina. Assim como você dizer que o Big Bang ele não foi um acaso, ele foi sim algo projetado, por mais que pareça algo que não tem nenhuma inteligência, tem algum guia, né, algum arquiteto que projetou aquilo. Então, segunda coisa, a rejeição ao modernismo. A terceira coisa, a separação entre fiéis e não fiéis. Ou seja, se você
é de outra religião que não a minha, logo você é um infiel, você é um ímpio. Se você pensa diferente de mim, você já é uma pessoa não fiel, ou seja, você está rejeitando os fundamentos estabelecidos para a proteção das Sagradas Escrituras. Outra coisa, apoio às doutrinas cristãs tradicionais, que seria o nascimento virginal de Jesus, a criação do mundo em 6 dias, lá Adão e Eva, também a ressurreição física de Jesus Cristo e tal. Outra coisa é, que nós comentávamos antes, a militância religiosa, ou seja, não basta só eu defender a minha fé, eu tenho que lutar para que as pessoas que não acreditam como eu acredito, passem a acreditar como eu acredito. Sabe? Eu passo a exercer uma espécie de colonização forçada da sua mente. À medida em que, se você não vem para o meu curral, né, para o meu gueto ou para a minha crença, logo você é um infiel e você perdeu a sua salvação. E existe até, isso vem no bojo, né? Logo, chegou a se fazer, por exemplo, aquela mentalidade: eu só vou comprar na vendinha do irmão que é da minha igreja. Eu só vou colocar o meu filho para estudar naquela escola porque aquela escola é cristã e obedece os meus princípios e fundamentos que eu penso, porque o irmão é da minha igreja. Você entende? É criar uma bolha, uma redoma, fazer com que as pessoas não vá para a chamada secularização, porque isso infringiria diretamente a moral cristã, né? Eu já vou dar para você falar. E a última coisa é o evangelismo e o proselitismo. Ou seja, não basta só eu militar. Eu preciso ser imbuído dessa eu acho que meio que de forma corrompida, desse espírito missionário, onde eu preciso de qualquer forma transformar aquele que pensa diferente, pensar como eu penso. Então eu acho que o fundamentalismo religioso, ele começa aí. E aí ele se torna mais perigoso quando ele se junta ao tal do racismo religioso. E eu gostaria que você, né, como é a sua área, dissesse para nós aqui como que isso pode ser uma arma muito perigosa, justamente que vai contra os princípios humanos, né, que nós falávamos agora antes da minha fala. Alex, veja como na minha linha de pesquisa, para entender a intolerância religiosa, para entender racismo religioso, eu me deparei com o fundamentalismo. Tenho para mim que você tocou no cerne da questão. Os atos de violência no nosso país ou fora, né, do nosso país é sim fruto do fundamentalismo. Agora veja como é difícil você tratar dessa temática, desse ponto que a gente chama de fundamentalismo e que é essa interpretação literal do texto, que é essa visão apocalíptica do mundo. Você tem um ser humano que ele é ensinado desde o berço. Eu, por exemplo, nasci num contexto protestante. Eu não sou convertido, eu sou aquele que nasceu. Eu acredito que a sua experiência a mesma coisa. A mesma você coisa. Não aceita, você já nasce naquele já contexto. nasceu ali, cultural isso pra gente. Exato. Não teve alguém que chegou em mim e praticou um proselitismo para me converter. Não, eu nasci nesse contexto. Então, para mim, é uma coisa muito natural. Eu não tinha essa sensação. Eu não tinha essa sensibilidade de notar que existia intolerância religiosa. Eu sinceramente não tinha. Uhum. Eu vivi dentro de uma bolha durante muitos anos. Então, no meu entendimento, a pessoa que propagava valores cristãos e até com veemência, a grande preocupação dela, e me parecia, né, não que seja, me parecia muito legítima, se fundamentava no fato de que ela gostaria de livrar a outra pessoa de um inferno, né? Uhum. Livrar essa pessoa de um grande mal que vai acontecer a qualquer momento.
Porque... Então, na cabeça dela, ela está fazendo bem. um bem. Exato. Veja como é complexa essa relação do Estado e da consciência religiosa. A pessoa faz com a sinceridade do bem. Ela não quer fazer o mal para outra pessoa, ela quer fazer o bem. Então, eu preciso fazer esse recorte de que as pessoas que, às vezes, reproduzem algumas falas, a fala homofóbica, que é crime. Uhum. Uma fala, às vezes, misógina, que é uma fala odiosa, criminosa. Uhum. Uma fala, às vezes, racista contra etnias. Essa pessoa faz. Eu vou dizer aqui, não falo dos líderes, mas da grande massa. Muitas vezes até de forma inocente. Ela reproduz aquilo que ela nunca parou e analisou com a profundidade que a filosofia traz. A capacidade de raciocinar, de questionar. Parece legítimo. E veja só, quando o Estado precisa reprimir, não é censurar, reprimir determinadas falas do contexto fundamentalista, por exemplo, você chegar em rede nacional e dar a impressão ou dizer expressamente que o mundo precisa ser resetado porque existe a homossexualidade, essa fala, quando reprimida pelo Estado, dá a sensação para quem erroneamente entende que tem a legitimidade para dizer isso, porque quer salvar alguém de algum lugar, se torna o quê? Um paradoxo, se torna essa pessoa tem a sensação de uma perseguição, mas não é uma perseguição, Alex. Na verdade, nós precisamos pensar o seguinte, e aí de forma muito constitucional, muito de proteção. A dignidade é o cerne dessa questão. O que é ser digno? O que é ter na sua vida o direito de exercer todos os demais direitos? Me referi na Hannah Arendt, né, o direito de ter direitos. Porque suprimir o direito de ter direitos é você retirar a dignidade. Existem coisas na vida que têm preço e existem coisas que têm valor. E geralmente aquilo que tem valor, a gente até precisa retirar da coisificação e colocar a humanização nisso, porque o ser humano ele não tem um preço, a fé não tem um preço, a imagem da pessoa não tem um preço. Exato. A dignidade sexual não tem preço. Isso que você está falando sobre a questão da dignidade, tem até uma frase que é atribuída ao filósofo Voltaire, que diz, é atribuída a ele, né, mas parece que foi um resumo do pensamento de Voltaire através da sua biógrafa, né, que diz o seguinte: eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou lutar eternamente até a morte pelo direito de dizê-lo. Tá aí, dignidade. Exatamente. Dignidade. E toca, né, essa questão do fundamentalismo, começa a ter o choque. Imagina, você, vamos ser claros, né? Você, em razão da sua fé, não é o Alex, né? Quem assiste a gente, né? Você, em razão da sua fé, acredita que não deva existir homossexualidade. Você, em razão da sua fé, acredita que a religião de matriz africana deva ser demonizada. Imagina isso. Você, em razão da sua fé, imagina que o papel da mulher é um papel subalterno ao do homem, que ela deve ser colocada numa posição de inferioridade, porque é isso que se prega. Você, em razão da sua fé, persegue determinada ideologia política, porque você imagina que aquela ideologia política ela é uma apoteose de um ser malévolo. Esses medos que o fundamentalismo traz, essa visão apocalíptica, é realmente o fundamento de quem a todo momento quer salvar alguém. É como se você, Alex, precisasse ser salvo e eu tenho uma régua, a minha régua moral. E diz: para você ser feliz, você precisa ser igual a mim. Exato. E tem até a questão, Josafá, você falando aqui me veio na mente.
É muito curioso, né? Porque se você tem tanta certeza de que aquilo que você pensa é o correto, qual a necessidade de você ofender o outro só porque ele pensa diferente de você? Parece o seguinte, eu não tenho capacidade mental de sustentar aquilo que eu penso, logo eu parto para a ofensa. Não me parece isso? Aí, intolerância. Parece que você não é tão seguro quanto parece daquilo que você acredita. Então, quando as pessoas tocam no seu dogma, na sua crença, você não tem capacidade para dialogar com ela, logo você faz o quê? Você parte para a violência, seja ela física ou verbal. E culpa, você falou um ponto importantíssimo, a literalidade na interpretação. Você retirar a característica alegórica de um texto sagrado é você retirar a capacidade humana de escrever textos e transmitir mensagens por intermédio de símbolos. Exato. O texto sagrado, e eu chamo de sagrado em respeito a todas as religiões, pode ser ao Corão, a Bíblia, nós estamos falando no contexto judaico-cristão. Sim, exato. Veja, a alegoria é uma capacidade racional que o ser humano tem. Exato. E belíssima de ensinar verdades por símbolos. A gente entra no silogismo. Essa interpretação literal, fruto do fundamentalismo, que eu diria que é realmente o cerne do fundamentalismo, ela é perigosa. Eu não digo que o Estado precisa perseguir, não é isso, mas ela é perigosa, porque quem está enredado, encarcerado pelo método gramatical, e aí pensando como professor de introdução ao estudo de direito, e a gente estuda hermenêutica também no direito constitucional, no curso de direito constitucional, um dos métodos, não é um método principal, um dos métodos é a interpretação gramatical do texto. E eu estou falando no contexto de Constituição. Agora, pensa numa Bíblia Sagrada. Você utilizar uma interpretação gramatical, literal, você pegar palavra, termo. Calma, existe também um método sistemático de interpretação. Você analisar o todo. Exato. Você pensar no texto e no contexto. Nós falávamos agora há pouco a questão de mais importa eu obedecer a Deus do que aos homens. Que está lá no livro de Atos, ou carta de Atos, capítulo 5, né? Versículo 29. Se você pega esse texto fora do contexto, você utiliza ele até para uma concepção ideológica política no país, dizendo, se o Estado, ele, né, de alguma forma quiser reprimir ou mitigar a minha liberdade religiosa, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas se você olha o contexto que está, né, a história por trás, fazendo uma baixa crítica. O que vem antes e o que vem depois. O que vem antes e vem depois. Quando Pedro, e aí é atribuída essa fala ao apóstolo Pedro, está no contexto de discussão com um sacerdote e não com o Estado romano. E nesse contexto do Estado do sacerdote, o que Pedro quer dizer é o seguinte, a minha interpretação ela é mais divina do que a sua. A minha é uma interpretação divina do sagrado. Mas vocês, sacerdotes, como estão vendidos para Roma, a interpretação de vocês é humana. Veja, está num contexto de discussão teológica, não num contexto de discussão estatal. Tanto que o mestre Jesus, o mestre de Pedro, mestre, né, aquele que é o rabino Jesus, que é a base do cristianismo, né, a sua história, a sua vida, ele diz o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha a interpretação sistemática. Eu não posso pegar o texto de Pedro e esquecer o que o Jesus disse. Assim a gente faz também no direito. Eu não posso pegar um texto, como aconteceu no período, né, de alvoroço no nosso país, em que as pessoas pediam intervenção federal, e pegavam o artigo 142 da Constituição Federal e dizia, esse artigo autoriza o exército a sair para a rua. Não! Se você ler o artigo 142 da Constituição Federal, não existe essa interpretação. Isso é uma apostasia, isso é uma heresia constitucional, porque você deve interpretar o artigo 142 da Constituição Federal à luz do artigo 34, que fala, a União não intervirá nos estados. A ordem é não intervenção federal. E quando se trata de intervenção federal no país, existem motivações constitucionais. Você não pode pegar um texto e usar ele como pretexto. Esse é o problema do fundamentalismo. E eu vejo que o fundamentalismo ele permeou a mentalidade de juristas no país.
para interpretar um texto legal à luz de uma hermenêutica teológica fundamentalista. Resultou no quê? Resultou em todo esse alvoroço que o país teve de enfrentar. Ainda enfrentamos um país polarizado e nós precisamos reunir o nosso país. Em relação à liberdade religiosa, nós temos, sim, um problema, e esse problema é grave e que precisa ser sanado. Existe, eu acho que a assertiva inicial, a premissa inicial é que realmente existe intolerância religiosa no nosso país. Existe atos vis contra pessoas que são minorias e aquele grupo que é a maioria, você fez um recorte muito bonito de que não quer contratar porque é de outra religião. A dispensa discriminatória no direito trabalhista, que é um grande avanço, dispensa por motivo religioso. Não entrar no comércio, não aceitar, até vender para alguém porque a pessoa é de outra religião. Eu tive uma experiência até de colegas que são de outras religiões. O Uber passa, em razão da pessoa estar com suas indumentárias religiosas, aquele medo, aquele temor de que essa pessoa pode entrar aqui no meu carro e vai me trazer mau agouro. Veja que é um preconceito. É um conceito prévio sem o conhecimento. Exato. Por isso, parabéns por esse momento para a gente discutir essa questão da liberdade religiosa. Quiçá a gente consiga trazer mais luz para pessoas que estão vivendo sob o medo fundamentado naquilo que foi ensinado por uma interpretação extremamente gramatical, literal, e que isso é ao arrepio de uma consciência nova, de um revestimento de um novo ser para um novo século, para que a gente tenha uma sociedade mais plural, mais solidária e mais digna. Exato. Você falando sobre isso, duas coisas que eu quero trazer aqui. Uma vez uma pessoa chegou para mim, eu tinha uma colaboradora lá na empresa que ela era da Umbanda. Essa pessoa chegou para mim e falou assim: você sabia que fulana é da Umbanda? Eu falei, sabia. E? Aí a pessoa ficou assim. E com medo, né? E eu falei assim, qual o problema? Ela, com a crença dela, está fazendo o trabalho melhor do que muitos que se julgam cristãos. Está sendo exemplo aqui dentro. Quer dizer, a pessoa meio que chegou para mim falando, você sabia que o fulano é da Umbanda? Para falar assim, nossa, vamos mandar embora. Esse é o preconceito. E não, a pessoa continuou lá, e outra, uma pessoa culta, sempre lendo, sempre discutindo. A pessoa que eu chegava para conversar, a pessoa conversava de igual para igual comigo, olho no olho. Uma pessoa bacana. Aí a pessoa já quer transformar essa pessoa num agouro, né? Se aquilo fosse trazer uma má sorte para a minha empresa, toma cuidado, essa pessoa está aí dentro, ela vai levar a tua empresa à falência, sabe? Ela vai converter as pessoas para a Umbanda também, sabe? Então é um negócio muito podre, eu acredito, sabe? E aquilo que você falou, às vezes a pessoa faz isso no automático, ela não para pensar o quão desumana ela está sendo. Porque imagina se fosse o contrário. Será que essa pessoa gostaria, sabe, que a sua religião fosse tida como uma coisa ruim, como uma coisa a não ser praticado? As pessoas não fazem esse exercício. E outra coisa também é que o fundamentalista, ele é fundamentalista até a página 1. Te explico. Por que o fundamentalista gosta de interpretar os textos na literalidade somente para aqueles textos que lhe é conveniente? Por que ele não, por exemplo, vou citar um texto aqui de Jesus em Mateus, que ele diz o seguinte: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Porque mais vale você entrar na vida com um olho cego do que você com os dois ir para o inferno. Perfeito. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela, corta, porque mais vale você entrar na vida com uma maneta, faltando uma mão, maneta, do que você ir para o inferno com as duas. Por que ele não corta? Você já viu algum fundamentalista sem olho? Não. Já viu algum fundamentalista que cortou os pés? Não. Por quê? Porque só interpreta de forma literal aqueles textos que lhes são convenientes. Tá? E aí, por exemplo, vamos andar aqui. A pergunta, né? As pessoas não param para pensar onde era o jardim do Éden. Entrando aqui agora, né, de fato, mergulhando aqui nessa questão da literalidade e também esse embate que nós temos, né, quando as pessoas
tem a mania de dizer que as religiões de matrizes africanas, né, são a causa do mal, entendeu? O Jardim do Éden tinha 4 rios. E um dos rios, o chamado Guion, diz que ele contornava toda a terra de Cush. Eu te pergunto, Cush é na Etiópia. Etiópia é qual continente? África. Né? Um dos maiores teólogos do cristianismo se chama Santo Agostinho, africano. O outro segundo maior teólogo, São Tomás de Aquino, armênio. E as pessoas, parece que elas têm na sua cabeça um corte, um rompimento sagrado, onde o que interessa para elas é só o que vem delas para frente, não o que vem delas para trás. Isso é a importância de nós estudarmos a história, para nós não ocorrermos, não acontecer de nós repetirmos os erros do passado. A gente ter a história como um retrovisor e não como um para-brisa. Outra coisa, nós até conversamos em off, né? Quando nós estávamos falando sobre esse encontro, que olhando para o texto, para o Antigo Testamento, né, para a Bíblia hebraica, os judeus são escravizados no Egito. E o Egito, sabemos, na África, correto? Eles ficam lá em torno de 400 a 430 anos. Entram, um meio gato pingado, né? E sabemos que a estimativa de vida nessa época girava em torno de 20, 25, 30 anos no máximo, principalmente porque os homens, né, eram subjugados a trabalhos de escravos, muito árduo, guerras, enfim, o homem costumava morrer mais rápido. Então, ficamos imaginando aqui quantas gerações se passaram desde que esse povo entrou no Egito e depois quando ele saiu lá, 400, 430 anos depois. Você acha que não é conveniente nós pensarmos que o povo que entrou não é o mesmo que saiu? Com certeza. Você não acha que esse povo que entrou não foi, de certa forma, culturizado, aculturado, vamos dizer até que mentalmente colonizado pela religião egípcia? E quando ele sai lá na frente, ele já não sai aprendendo as práticas religiosas do Egito, o modo de vida do Egito. Então, se nós pararmos para analisar, o jeito de sacrificar, o jeito de construir tenda, o jeito de construir templo, o jeito de ser e de existir do povo quando ele sai do Egito, e aqui eu não estou entrando no mérito se isso é mito ou não, né, mas fazendo uma análise do texto, nós temos, né, a cultura judaico-cristã, principalmente o judaísmo, uma origem africana também. É um sincretismo. Não existe religião pura. Toda religião ela sai de outra e exerce uma continuidade. Basta a gente ver o cristianismo, né, com o judaísmo, que por muitos anos o cristianismo não foi considerado cristianismo. Ele foi considerado uma dissidência do judaísmo, assim como os essênios, os saduceus, os herodianos, né, enfim. E aí a gente olha para o sacrifício que é feito no Templo de Israel, em Jerusalém, e a gente chama aquilo de sacrifício. Mas a gente olha para o sacrifício que é feito na religião de matriz africana, que também é de matriz africana, tanto quanto, né, o judaísmo, e a gente chama aquele sacrifício de macumba. Olha só como que é a mesma coisa, em locais diferentes, com nomes diferentes. Por quê? Justamente porque isso está o quê? Cegado pela literalidade do texto. Ou seja, eu não posso alegorizar quando aquilo me é conveniente. Quando aquilo me é conveniente, eu jogo para o literal. Quando não é, eu desço a lenha naquilo para poder o quê? Para poder defender uma fé que, na minha opinião, é fraca. Porque toda a fé que é forte, se você tem convicção, você tem ferramentas para se defender, você não precisa ir para a ignorância. Eu gostaria de saber, de te ouvir o que você tem a dizer sobre essa minha colocação, se eu estou falando alguma besteira aqui. De forma alguma, Alex, você me faz lembrar uma defesa, uma sustentação oral do Dr. Edio Silva perante o Supremo Tribunal Federal. A discussão foi uma lei, né,
se era constitucional ou inconstitucional, porque o que se desejava era a proibição do sacrifício de animais. Lembrando que nem todas as religiões de matriz africana têm o ritual do sacrifício, né? Mas as que têm o ritual do sacrifício na região sul do país, veja, não podia, estava proibido. E aí chega perante o Supremo Tribunal Federal. Dr. Edio Silva, isso aí está no YouTube, vocês podem até encontrar, fez uma defesa lindíssima. Inclusive presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Seccional São Paulo, um militante, uma pessoa que é de religião de matriz africana, que trabalha em prol dessa luta para uma pacificação entre as religiões no país e para a proteção dessas que são religiões de minoria. Ele faz um questionamento tão simplório, mas que no final das contas faz a gente chegar a uma grandeza no nosso raciocínio. Eu estou com um sapato aqui, meu sapato é de couro. Os ministros, seus sapatos italianos, de couro. Às vezes nós estamos com uma jaqueta de couro, uma calça de couro, que indica os motoqueiros, né? Uhum. Por que pode matar para fazer um sapato, mas não pode sacrificar em prol de uma religião? Outro questionamento importante. Os judeus, no nosso país, notadamente, a gente está em São Paulo. Você tem no Bom Retiro uma sinagoga e tem o dia que é o dia do sacrifício. Me permitam a pronúncia bem abrasileirada, né? O Yom Kippur. Nesse dia, o que acontece? Há o sacrifício de animais. Ninguém questiona, ninguém nunca questiona no país o sacrifício religioso judaico. Mas por que questiona o sacrifício dos adeptos de religião de matriz africana? Será que o problema realmente é o sacrifício? Ou existe uma discussão por trás disso que é fruto da história do nosso país, de 300 anos de escravidão, de pessoas que, em razão da sua cor da pele, são perseguidas de forma estrutural pelo Estado. Hoje existe já bastante proteção, mas ainda existe sim violência estrutural. Será que realmente não é o racismo por trás dessa discussão? Alex, quando eu ofendo você, e a minha ofensa a você em razão daquilo que você pode ser uma injúria, uma difamação e uma calúnia. Mas quando eu ofendo a sua pessoa pelo que você representa, isso é um crime de ódio. Porque eu não quero ofender você, eu não quero ofender tua religião, eu não quero ofender o teu sacrifício religioso, eu quero ofender o que você representa. Uhum. Aí está o olhar do discurso de ódio. Aí a gente encontra o ódio e a gente encontra o quê? O racismo. Se a ofensa à religião do outro, e aí notadamente a religião, né? Principalmente a religião de matriz africana, o que a pessoa quer ofender não é os atos religiosos, o rito religioso dela, mas o que ela representa. Uhum. Se tem por trás essa noção da escravidão, de que ela não é digna para estar naquele espaço, de que ela não é digna para cultuar o Deus dela, isso não é mais uma mera injúria racial. Isso aí é um crime de ódio, isso é racismo e tem estatuto no nosso país que protege e que ampliou, inclusive, recentemente a pena de 2 a 5 anos. E aí nós estamos falando de boletim de ocorrência, nós estamos falando de processo que o Ministério Público cuida e oferece denúncia e que há uma condenação criminal contra aquela pessoa que ultrapassa, né? E que ela tem dentro de si o grande mal. Porque às vezes a gente procura tanto mal no outro e o mal está dentro de nós. Exatamente. Você falou e me veio na cabeça a seguinte coisa. Nós somos da ala protestante, né? Sim. Pentecostal. O que é né? interessante, né? Porque nós não somos de religião de matriz africana. Exatamente. Somos os famosos pentecas, né? Os pentecostais, onde tem aquele... Eu sou batista, hein? Você é batista? Mas você conhece que você transitou ali, deu aula. Tem um pezinho lá, eu tenho os dois. Então, para quem está nos ouvindo aqui, que é do movimento, sabe que
nesses templos religiosos pentecostais, neopentecostais, tem o famoso transe no Espírito Santo, né? Onde o Espírito Santo toma a pessoa fica ali rodando e tal, e até profere profecias, né? Para a pessoa, eis que eu te digo e tal, aquele negócio todo. E as pessoas chamam isso de Espírito Santo, né? Agora, se você está em outro ambiente, por exemplo, num terreiro, ou vamos falar de qualquer outra religião, no kardecismo, no espiritismo, quando a pessoa recebe lá e vai psicografar, o que o protestante fala? Que é possessão demoníaca. Uhum. Então, é aquilo que você falou, não é o que a pessoa representa, né? Aquilo que está por detrás, tem até o arcabouço racista que você muito bem citou. Então, nós falávamos, né? Se você vê um preto vestido de branco, vão falar que é macumbeiro. Né? Ele não pode ser médico. Agora, se você vê um branco, uma pessoa que é branca vestido de branco, logo ele é médico. E tem até uma frase que eu já ouvi, né, muitas pessoas dizendo, o preto ele é tão consciente disso que ele costuma dizer para o seu filho, filho, estude porque a cor não ajuda. Olha a que nível que a gente chega, né? Nessa questão de até ser um negócio tão estrutural que às vezes a gente profere de forma automática e às vezes acaba aceitando. Isso que é complicado, né? Ou seja, parece que há uma certa desistência de lutar por isso, porque parece que é algo invencível, né? Parece como que uma minoria consegue dominar a maioria, né? E o nosso Brasil ele é notoriamente quase que 60% pretos, né? E pardos. E pardos, exatamente. E a gente tem aqui uma minoria que faz com que a maioria seja tida de forma sejam excluídas, né? Das grandes questões prioritárias, né, da vida. O pior, Alex, já assistiu o filme Django? Não, nunca assisti. O filme Django, tem como ator Samuel Jackson, se não me falha a memória, né? O Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, ele é uma espécie de barão nos Estados Unidos, na região sul, e retrata bem um período em que existia já a ala norte dos Estados Unidos da América, em que eliminava a escravidão, estava naquele momento de eliminação da escravidão, mas o sul ainda é resistente. E o Leonardo DiCaprio, né, eu não lembro o nome dele no filme, ele viaja pelos Estados Unidos e ele compra escravos ou furta até escravos, pessoas que eram ex-escravos e agora estavam libertas para levar até a fazenda dele. E na fazenda dele, se não me falha a memória, é o Samuel Jackson. Ele é o mordomo da fazenda. Ele defende o seu senhor com unhas e dentes. O filme tem um tom de humor, mas tem uma discussão racial muito interessante nessa cena. Porque me causa muita estranheza não existir um despertar para essas questões sociais, para essas questões do racismo no país. Assim como o Samuel Jackson representando o mordomo que defende o seu senhor branco. Às vezes nós temos, sim, pretos e pardos no Brasil, eu sou pardo, né? Que não entendem o seu papel, o seu lugar, e às vezes se coloca nessa posição que você falou. Não se desperta, não percebe. E nós temos no país uma colonização, assim como em vários países, né? Os principais países do mundo, os Países Baixos, Inglaterra, a França, a Itália, a Portugal, mas pensando em Portugal, Espanha, Inglaterra e os Países Baixos, né? Porque a América meio que foi dividida assim. Uns ficaram com um pedacinho, outros ficaram com quase tudo. Essa colonização religiosa, ela suprimiu toda a história de um povo. A ancestralidade, você, ao buscar em cartórios de registro, né, civil, a certidão de casamento, a certidão de nascimento, chega um dado momento que não se sabe de onde se veio. Não se sabe. Suprimiu a dança, o canto, algumas coisas sobreviveram. Sim. A alimentação, a feijoada e tal. Veja, mas se você busca a tua ancestralidade aqui como país colonizado, tem uma história muito triste. Porque são pessoas que vêm em navios,
Você que falando não isso, sabe de onde vem. eu gostaria até que você trouxesse um pouco mais de história, né, que inclusive é o nosso próximo tópico aqui. Como que aconteceu, né, como que essa colonização, que eu não sei se a gente pode chamar de colonização, às vezes me dá a sensação de ser mais a evangelização, Ou cristianização. a cristianização, Cristianização. né, para poder, e às vezes fala-se em cristianização, fala-se em colonização para tentar esconder o que de fato eles queriam. Sim. Né? E como, né, gostaria que você comentasse, como que protestantes, que também já foram passíveis, né, de violência no Brasil, hoje fazem aquilo que tanto eles protestaram lá atrás. Veja, primeiro, com muito respeito a quem assiste a gente, nós não somos contra nenhum tipo de religião, nenhuma denominação religiosa. Mas é fato que... É que a gente está falando aqui, citando as principais, porque majoritariamente o Brasil ele é cristão, né? Por isso. Mas isso se estende a qualquer tipo de religião ou de profissão de fé, qualquer uma. Tá? Sim, mas é fato que... Exemplo, nós temos reportagens, vocês podem entrar aí no Google e analisar essas reportagens. Por exemplo, uma menina de 9 anos que sai de um terreiro e um evangélico atira uma pedra contra essa menina de 9 anos. Atinge a cabeça dessa menina, ela vai até o hospital e precisa ser tratada. Nós temos, pode pesquisar na internet, Google, dá uma googada aí. Nós temos um terreiro em um determinado estado e os religiosos daquela cidade, evangélicos, não bastasse tentar converter, né, a líder daquele terreiro, o que fez? Comprou um terreno de frente para o terreiro, porque eles entendiam que precisavam converter aquelas pessoas. Lembra que eu falei daquela fé legítima de que estamos fazendo bem? Uhum. E aí, não bastasse comprar o terreno de frente para o terreiro, num tom de afronta, eles ficavam como uma espécie de evangelização, né? Ali na calçada, na entrada desse terreiro, para que toda pessoa que adentrasse naquele terreiro, eles entregassem um folheto e falassem, olha, abra mão da sua religião, porque, né, o Jesus, né, com todo respeito à palavra de Jesus, as pessoas que, né, professam essa fé, mas Jesus te ama. Então, veja, isso trouxe um grande problema para esse terreiro, a ponto dessa líder religiosa infartar. Uhum. Isso é evangelização ou isso é cristianização? Uhum. A evangelização ela tem a ver com eu propago a fé e você aceita se você quiser. Agora, quando eu imponho com atos de violência aquilo que eu acredito, isso é cristianizar, que é muito fruto da Europa, hein? A Europa fez isso, foi cristianizando o seu povo. A pessoa se esquece do próprio fundamento, da premissa maior da evangelização. Porque o que as pessoas dizem? Você precisa pregar a palavra e deixa que o Espírito Santo convence. Não é isso? Não é o dito voluntário, não né? É, exatamente. Agora as pessoas estão querendo fazer tudo. Ou seja, eu prego e se você não vem, então ou você vai vir pelo bem ou você vai vir pelo amor ou pela dor. Tem um livro. Elas querem fazer o papel do Espírito Santo. Né? Então, se você quer conversar com a pessoa, convencê-la de que a sua religião é melhor, só conversa, troca uma ideia, toca um café, troca experiências com a pessoa e faça como que a gente está tentando fazer aqui. Levar provocações até você para que você passe a pensar provavelmente em coisas que até hoje você não pensou. E aí a pessoa vai tomar a decisão. Não, acho que parece que aquela religião é melhor que a minha. Acho que eu vou lá fazer um teste, vou frequentar uns cultos e tal. E aí acontece. E isso é uma introdução digna que você pode fazer de conhecimento daquilo que você professa, da fé que você acredita, dos princípios que você segue. Não é mesmo? Tem um livro, se eu não falo a memória, é Anchieta, Padre Anchieta, Santo ou Carrasco. Nada também, não é uma perseguição aos irmãos católicos, né? Mas o que os jesuítas fizeram no Brasil em relação aos indígenas foi o exemplo que nós estamos dando aqui, cristianização. Exemplo, as favelas do Rio de Janeiro.
eu não vou chamar de comunidade carente, que eu tenho problema com esses eufemismos. Os eufemismos, não sei se o Alex compartilha da minha ideia. Por exemplo, chamaram empregado de colaborador, empregado é empregado. Favela é favela, não é comunidade carente. Porque a gente às vezes quer resolver um problema que o quer Brasil tampar não o sol com a resolveu. peneira. Não, as favelas. De repente nasceram os traficantes de Cristo. Busca aí no Google, traficantes de Cristo. Pessoas que passavam pelo presídio, pela penitenciária, e ali com reuniões religiosas, religiões evangélicas, religião cristã, mas de linhagem evangélica, cristianizava ou cristianiza os presidiários, que são os reeducandos, que estão na fase da execução da pena, ou às vezes também ainda acusados, porque estão numa prisão preventiva. Passaram a sair das penitenciárias e retomar o seu local, sua família, né? o seu domicílio. Começaram a perseguir os Ialorixás, Babalorixás, que a gente chama pai de santo, mãe de santo, obrigava o pai de santo a quebrar os seus objetos sagrados, obrigava o pai de santo a abrir mão da sua fé, ateava fogo nos centros, nos terreiros, e teve um trabalho muito bonito até de uma pastora luterana que levantou, acho que é Luzimara, me desculpa que eu não vou lembrar o nome, se a pastora luterana ouvir aqui nosso podcast, me perdoa por não lembrar o nome. Mas uma pastora luterana, vocês podem pesquisar na internet, eu vou encontrar o nome da pastora luterana. Ela falou, se em nome de Deus eles destroem, em nome de Deus a gente reconstrói. E a pastora luterana começou a trabalhar, e tem feito esse trabalho nos morros do Rio de Janeiro, reconstruindo terreiros que são destruídos por traficantes de Cristo. Você já imaginou isso na nossa época, lá atrás? Traficantes de Cristo? Você falou agora, me lembrou uma frase de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados são os pacificadores. Quando Jesus vai ser preso, lá no Jardim de Getsêmani, o que Pedro faz? Arranca a espada e corta uma orelha de um dos soldados. O que Jesus faz? Baixa essa espada aí. Eu não sou desse espírito. Quando os discípulos estão caminhando e foram fazer evangelismo numa cidade e a cidade não os receberam bem, o que os discípulos propõem para Jesus? Você quer que a gente ore aqui, faça que desça fogo do céu e os consuma? Vocês não sabem de que espírito eu sou. É o de paz, né? Exatamente. E você vê que é antagônico, né? E as pessoas hoje em dia, já que você não quer, a gente vai até usar armas, né? Armas de violência física para poder convencê-los. Já que você não convence pelo discurso, então o que a gente faz? A gente vai na violência física, né? Posso falar uma coisa rapidinho, Alex? Pode. Veja, e também mudar de religião. Eu tenho amigos que são espíritas ou são de religião de matriz africana que eram evangélicos. E estão mais felizes hoje como espíritas, mais felizes hoje como candomblecistas, umbandistas, do que eram felizes como evangélicos. Você fala, mas como assim? Porque no final das contas, a grande pergunta é, você está pleno? Eu lembro que, como professor de Direito, encontrei um ex-padre, eu não sei se tem ex-padre, ex-pastor, acho que é pastor e padre a vida inteira, mas não exerce mais o ofício. E ele falou, olha, quando eu era padre, eu fazia a missa todos os dias às 7 horas da manhã. E eu falava de paz. E era uma das pessoas mais atribuladas. E ele perguntou para mim, olha, você foi religioso durante 13 anos. Você não é mais religioso, né? Não frequenta no sentido de estar à frente de um altar. Você hoje é mais feliz? Eu falei, eu sou. Aí ele falou, eu também tenho essa sensação. Antes eu era mais atribulado, estava à frente de uma missa, e hoje, como ex-padre, eu me sinto muito mais realizado e muito mais feliz. Porque a fé, ela precisa também estar atrelada à sua qualidade de vida. Se ela não atrai para você qualidade de vida, nossa, você que está assistindo a gente, não tenha vergonha. Às vezes uma esposa, ela segue o marido por medo de repressão, de represália, e aí vem a violência doméstica religiosa. Não. Segue a sua fé em paz, seja feliz. Você pode falar de Deus, você pode falar de Alá, com todo respeito aos irmãos muçulmanos, que eu tenho um grande amigo, o Sheikh Shihad. Você pode falar de Buda, você pode falar de todos os seres sagrados e religiosos. Só não seja chato. Exato. Tem uma frase do Mano Brown,
não sei se é dele, né, mas eu ouvi da boca dele, Jesus é muito bom. O que estraga é o fã-clube, né? O pessoal costuma ser um pouco chato. E fazendo uma convocação, né, você ter uma atitude, uma abordagem filosófica, né, em relação à frente a tudo isso, né, nós sabemos que tem uma palavrinha que as pessoas usam muito, né, que é a palavra diabo. Eu gosto dessa. Eu gosto muito quando você fala isso. Exatamente, porque diabo, o antagônico dele é o diálogo. Diabolos vem de duas palavras gregas, que é o dia, que é através, por meio de, né? E o bolos, que é calúnia, que é rejeição, que é denúncia, né? Então, o diabolo, ou o diabo, ele trabalha através da rejeição, através da denúncia, através do não quero conversar, eu só quero te acusar. Por isso, o espírito maligno, nos textos sagrados, são chamados de diabo, porque ele exerce essa função. Traz a confusão. Traz né? a confusão. Olha essa polarização do nosso país. Né? E aí, o diálogo, que é dia, novamente, e logos, né, que inclusive no capítulo 1 e versículo 1 do Evangelho de João, diz lá que no princípio era o logos. Então, toda vez que você exercita o logos, não tem como a gente não lembrar, por exemplo, que os primeiros cristãos diziam que Jesus era o logos, era a palavra, era o verbo encarnado. É uma pessoa que trouxe o diálogo através do amor, através da aceitação da alteridade do outro, né? Como nós falamos da mulher adúltera aqui. Então, fazer um contraponto aqui entre diabolos e diálogos. Ou seja, quando você parte para o lado do diabolos, você parte para o lado da calúnia, da ofensa, da rejeição. E quando você vai para o lado do diálogos, é o que nós estamos fazendo aqui, é considerar o outro como a complementaridade minha, ou seja, o outro que me complementa, o outro no sentido de que a pluralidade ela é responsável pelo enriquecimento meu. É isso. Através do diálogo, nós podemos fazer a aceitação do outro e é através do diálogo que acontece o exercício do amor. Parabéns, é isso. Não é isso? Lindo, lindo. É. E você vê, às vezes nós somos diabólicos, né? Porque a gente quer dividir a sociedade. A gente quer desconstruir. Eu escrevi há pouco, e vai sair pela editora Totti até o final do ano, sobre a demonização das religiões de matriz africana nas redes de televisão brasileira. Que esse é um problema, hein? Sim. Esse é um ato de violência, é um ato de intolerância, às vezes até de racismo. Gente, por que racismo? Vamos lá, pensa comigo. Você não chega numa rede de televisão e diz o seguinte: quem está no seu corpo? Ah, quem está no meu corpo é o anjo. Que anjo? Ah, o anjo da Bíblia. Sai dele, anjo da Bíblia. Não é assim. Não é. Geralmente, o que está no corpo da pessoa... Ele não fala, eu sou aquele espírito que estava lá no Jovem Lunático. Não. Eu sou aquela legião que entrou nos porcos e se precipitou lá no precipício. Não falam isso, né? Não, todo o teatro é preparado para dizer que quem está no corpo daquela pessoa é o quê? É um ser sagrado da religião de matriz africana. E eu devo fazer uma coisa aqui que é importante. Você não pode, por favor, fazer uma leitura da religião do outro à luz da sua religião. Isso é maldade. Isso até porque as religiões de matriz africana, elas não têm nada a ver essa visão maniqueísta da vida, de dualidade, bem e mal, né? Não é isso, não tem essa questão. Isso é uma coisa que vem depois, a gente faz o quê? A gente pega a minha régua, a sua, e vai lá medir a religião do outro. E aí se ofende, por exemplo. Não está correto. Tá, ok, então a gente poderia fazer uma leitura filosófica da religião e dizer o seguinte, que o deus Hermes, que é o mensageiro, é o Espírito Santo, e é o Exu, que é o mensageiro dentro da religião de matriz africana. Aí não aceita. Não pode. E você sabe que o apóstolo Paulo, quando ele vai lá na Grécia pregar aos gregos, ele foi considerado uma personificação do deus Hermes, porque ele tinha a palavra. Exatamente. Então veja como é uma questão de conveniência e é perigoso. Então, você que é líder religioso e assiste a gente, por favor, para não precisar contratar, né, um escritório de advocacia e protegê-lo diante
de um processo criminal, perante um processo criminal, né, perante um tribunal de justiça, cuidado, porque existe sim o Estatuto do Racismo. Existe sim criminalização de condutas. E isso não ofende a liberdade religiosa. Liberdade religiosa é um tripé. É o direito de crença, ou mudar de crença. É o direito ao culto. E culto é tudo. Culto é a indumentária. Culto é a alimentação ou um jejum. Culto é a oração ou a reza. Culto é toda a exteriorização da fé. Isso é culto. Não importa como é essa exteriorização, mas isso é culto. E o tripé, né? O terceiro elemento da liberdade religiosa é a proteção à organização religiosa. Então, a organização religiosa faz parte da liberdade. Então, veja, o Estado, quando criminaliza condutas como a injúria religiosa, o racismo religioso, o crime de ódio religioso, o Estado não está cerceando a liberdade religiosa. É importante você que assiste a gente, que assiste esse canal aqui do professor Alex, que o Estado não está errado, o Estado está correto, porque se você olha a Constituição Federal e quando entrega liberdade, repara que a liberdade é para o bem, é a liberdade de ir e vir, é a liberdade de expressão, é a liberdade religiosa, mas não é a liberdade para cometer crimes, porque existe um Código Penal, existe uma legislação estatutária no nosso país que protege, né, as religiões de matriz africana e que vai de encontro a esse racismo que ainda está enraizado em boa parcela da sociedade e alguns estão como Samuel Jackson no filme do Django. Não conseguiu ainda despertar e entender que protegendo o seu colonizador, ele fomenta, ele permite que esse problema endêmico racista do país ainda está muito presente. E vou dizer só mais uma coisinha, Alex, me permita. Claro. O racismo recreativo. Esse aí é complicado. Explica para nós. O racismo recreativo é a brincadeirinha, né? É a brincadeirinha, começa a brincar com a cor do outro, a associar essa pessoa em razão da cor de pele dela a um tipo de animal. E aí brinca, é só brincadeira. Isso é só brincadeira. O racismo recreativo é extremamente perigoso. Qual é a proposta, né? A gente, como jurista, como constitucionalista, professor de direito, precisamos mudar até o nosso linguajar. É um novo ser, é um novo século. E enquanto você faz e não tem noção de que é errado, beleza, agora você sabe. E continuar com essas brincadeiras jocosas, né? Que a maldade está nas entrelinhas, mas no fundo você quer dizer a mesma coisa, né, do que jogar as claras, né? Exatamente. Então acho que é aí que está o problema, né, da questão. E agora está sendo punido, né? Porque numa brincadeira dessa, o que pode acontecer? Aquele que é agredido vai até a delegacia de polícia. Hoje o BO é eletrônico, inclusive quem quiser fazer é só abrir e colocar no Google BO eletrônico, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Entra de forma eletrônica, você faz o boletim de ocorrência. O caso será apurado. Lembrando que racismo é imprescritível. E o que acontece? A qualquer momento a investigação ela vai dar continuidade e a qualquer momento a pessoa cometeu o crime de racismo religioso, ela será processada, ela terá de contratar advogado. Imagina, olha o desgaste, hein? Contratar advogado, ter de ir até um fórum, passar vergonha na frente do juiz e depois ser condenado. É o que eu falo. Você acha que a educação é cara? Experimente a ignorância. É muito caro. Sabe? E porque, para mim, a raiz, né, o embrião do fundamentalismo, da intolerância religiosa, do racismo, inclusive, é a falta de conhecimento. Sabe? Quando você não tem conhecimento, você trilha por caminhos muito dolorosos. E perigosos. E perigosos. Porque ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Exatamente, exatamente. E aí, quando você falou do papel regulador do Estado, eu lembrei de uma frase, inclusive até citei ela aqui, eu acho que ela calha bem aqui, do Karl Popper, que diz o seguinte: uma sociedade que tolera a intolerância de maneira irrestrita corre o risco de minar a própria liberdade que defende. Exatamente. Você sabe? Ou seja, não tem mais espaço para a gente se omitir, né? Exato. Não tem a opção da omissão. Você tem que tomar cuidado com aquilo que nós estávamos comentando, né? Qual é o limite, né? Então a liberdade não é liberalismo, não é fazer tudo. Então o Estado ele tem esse papel regulador para que a minha liberdade ela não chegue a um tal ponto em que ela se torne uma escravizadora do outro. Exatamente. E vice-versa. E acabou a liberdade. Na verdade, não é legítima essa liberdade. Exato.
não é a liberdade civil entregue pela Constituição Federal. Não é aquilo que nosso texto, que é a lei fundamental, protege. E às vezes confunde-se muito isso. Né? Volta, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Opa, calma lá. Qual é o limite? Né? O que quer dizer? Posso falar? Até agora a gente falou de coisas tão importantes. E eu quero muito que quem assista a gente entenda que da nossa parte não é de forma alguma nenhum preconceito, mas é um alerta. Um alerta porque o mundo mudou. E como o mundo mudou, não comporta mais espaço para essa atitude. É um convite, né? Eu entendo como um convite às pessoas enxergarem o mundo como nós enxergamos. Exatamente. Mas através do diálogo. Nós estamos aqui, ó, tome cuidado, estude, investigue, sabe? E de tudo, se isso não adiantar, coloque as lentes do amor na frente. Exatamente. Tá aí. Tira a lei, coloca o amor, que a vida vai sempre prevalecer. E se utiliza o amor, nem teríamos a necessidade de falar aqui a respeito desse tema. Exatamente. Todo mundo se amasse, você ia respeitar o outro. O filho não seria expulso de casa porque mudou de religião. Imagina isso, a dor para uma criança, para um jovem. Acontece muito na adolescência. Todos são de uma religião e de repente o adolescente decide: eu não quero mais frequentar a religião dos meus pais. O Estatuto da Criança e Adolescente, antigamente, tratava a criança e adolescente como objeto de direito. O Estatuto da Criança e Adolescente que nós temos trata a criança como sujeito de direito. A criança e o adolescente tem o direito, ele é o sujeito. Ele tem as rédeas da fé dele. Ele pode escolher a religião que ele bem entender. E nós temos casos de violência dentro do próprio lar, em que o pai e a mãe expulsam o filho porque o filho mudou de religião. Olha só. É triste, né? Mas vamos lá, estamos caminhando aqui pro finalzinho. Já. E aí, falando, né, sobre essa questão de legislação, né, de Constituição, eu gostaria que você comentasse, né, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas gostaria de ouvi-lo, né, por ser uma pessoa perita no assunto. O que você acha do slogan "O Brasil é do Senhor Jesus"? Você vai entrar aqui em Carapicuíba, por exemplo, tem a frase lá: "Carapicuíba é do Senhor Jesus". Por que Carapicuíba não pode ser de qualquer outra divindade, de Alá, de Exu, ou tem que ser de Jesus? Você acha que isso não é, de certa forma, uma imposição? Isso mostra a noção de maioria. Você falou uma coisa lá atrás muito importante, fazendo um recorte da sua fala, que eu achei sensacional, né? Como pode uma minoria dominar a maioria, né? E quando você entra no direito, você percebe que o que é maioria? Maioria para o direito são aqueles que estão nos espaços de poder. Então, quem está no espaço de poder? Muitas vezes é a minoria que está no espaço de poder. Então, veja, em quantidade é minoria, mas no poder, no usufruir do poder estatal, é a maioria. Quando a maioria domina, né, espaços de poder, é óbvio que imprime nesses espaços de poder as suas inferências religiosas. E a gente percebe isso. Então, a cidade se torna da religião das pessoas que são a maioria, ou seja, aquelas que estão no poder. Por isso que nós precisamos, urgente, de instrumentos legais para que esses espaços de poder sejam melhor divididos, que todos tenham condições de participar. E aí vem um chamado. Guarujá iniciou isso e outros municípios já o fizeram. O Estado de São Paulo também foi precursor nisso. O Fórum Interreligioso. Eu não sei se Barueri tem, Osasco ainda não tem a formatação exata do Fórum Interreligioso. Na verdade, é uma subcomissão dentro da Secretaria de Igualdade Racial. Veja, esse Fórum Interreligioso seria uma forma do Estado fomentar esse diálogo, que eu achei muito bonito da sua fala, o diálogo. Fazer com que os religiosos tenham espaço, participem ativamente, se conversem. Parece uma coisa tão simples, mas quando um padre dá a mão para um pastor, ou quando um pastor dá a mão para um babalorixá e alorixá e tira uma foto e posta, acalma. E o exemplo vem de cima, né? Vem de cima. Exatamente. Se as pessoas que são lideradas enxergam a sua autoridade máxima, né, dando o exemplo, isso não tem como não resvalar, né, neles. Né? E voltando então para o nome, né? O nome é fruto disso. Se os espaços de poder são ocupados por uma única, não diria religião, mas por pessoas que estão aí ligadas a uma única religião,
será, de fato, a cultura religiosa imposta aos demais. Fruto, ou a gente consegue exteriorizar isso na história do Brasil. Nesses 500 anos, o Brasil se torna Brasil em 1822, mas colonizado, como Portugal, pelos portugueses. Nós temos os feriados religiosos, católicos, nós temos, né, as praças. Perceba que as principais praças da cidade têm uma igreja católica. Então, veja, a maioria acaba impondo a sua fé. Eu quero dizer o seguinte, não é que eu vejo com maus olhos ou que eu queira que retire, não é bem isso. Mas nós precisaríamos, já que tem a entrada um pórtico do Senhor Jesus, poderia também ter um pórtico dizendo que, também das religiões de matriz africana, ter praças, espaços para que todos se sintam bem representados. Isso seria mais democrático. Seria muito mais democrático e faria com que todos se sintam mais patriotas em relação ao seu país. Não falo de nacionalista, mas patriota, né? de se sentir parte. O que o Estado não pode é deixar que uma única religião impere, até porque o nosso país é laico. O Brasil, muito embora no seu preâmbulo constitucional tenha a proteção de Deus, mas no artigo 19, inciso 1, não permite que o Estado tenha a aderência a uma religião, que o Estado subvencione, financie uma religião. No máximo, parcerias, por exemplo, o ensino religioso, é uma parceria com o Estado. Né? No máximo, de repente tem uma catástrofe, precisa do espaço do templo religioso para acolher os feridos, hospitais religiosos, né, de confissão religiosa, creches de confissão religiosa. Veja, seria um auxílio ao Estado, mas o Estado não pode aderir a nenhuma religião. É uma questão paradoxa, é uma questão que mostra para a gente muito mais quem hoje está dominando os espaços de poder. Você falou uma frase lá atrás, Alex, que eu achei muito interessante, né? Como pode aqueles que foram tão perseguidos serem hoje perseguidores? Então, fica um chamado àqueles que estão aí na bancada evangélica, aqueles que são evangélicos, estão nesses espaços de poder. Dê espaço também para pessoas que são de outras religiões. É necessário mudar a mentalidade, perder o medo, estuda as outras religiões, entenda como elas pensam, o bem que elas fazem também, porque senão fica parecendo que uma só faz o bem e as outras fazem o mal. Posso falar mais uma coisinha? Claro. Eu tenho vontade de falar um monte de coisa. Né? É difícil você imputar as mazelas do país, com mais de 200 milhões de brasileiros, um país cosmopolitano como o nosso, numa extensão territorial enorme, a uma religião. Porque o que a gente vê na televisão, o que a gente enxerga na televisão, é que o mal do país são o quê? Os seres sagrados das religiões de matriz africana. Isso beira a loucura. Eu diria até que, desculpa aqui o termo, mas eu acho que isso beira a burrice. Como pode? Porque... É só você analisar o cenário macro mundial. Você olha aí o cenário dos outros estados, dos outros países, dos outros continentes. Olha, vamos falar aqui, olha, por exemplo, o Talibã, o que eles fazem lá com as mulheres, né? Não pode mais estudar, passou de 12 anos, não pode mais ir para a escola. Perderam o cargo de juízas. Agora, qualquer parte do corpo que estiver exposta, elas vão ser condenadas e apedrejadas em praça pública, fuziladas. Olha o que uma teocracia, ou seja, o domínio de uma religião pode causar. Então, nós estamos falando do cenário brasileiro aqui, mas se você abrir um pouquinho os seus olhos, você vai ver que toda vez que a religião se alia ou se aliou com o Estado, não aconteceram coisas boas. Não, nunca. Nunca. Sempre a vida do ser humano foi prejudicada. Por quê? Porque isso que nós estamos falando aqui é sempre a tentativa de impor, de dominar a mente do outro. Sabe? De uma narrativa construída porque eu quero tentar te salvar de alguma coisa que para você não é uma salvação. Porque a sua religião não é dualista. Não existe um Deus na sua religião que joga os seus filhos para o inferno, como na minha tem. Entende? E aí eu quero fazer o quê? Eu quero pegar o meu óculos e falar, Dr. Josafá, enxerga o mundo desse jeito aqui. Você falou, não quero. Aí eu pego e taco o óculos na sua cara. Você entende? Então é uma espécie de camisa de força. Exatamente. Assim, né? Exatamente. É triste isso, né? É muito triste. É muito triste. Parabéns, porque o seu podcast ele é brilhante. Eu assisto, eu acompanho e vejo a sua interpretação da vida, a sua cosmovisão como um filósofo, como um teólogo, e me agrada muito, porque você consegue fazer com que pessoas que estão cegas, como no mito da caverna de Platão,
consigam sair dessa caverna e esses olhos enxergarem a realidade. Eu sei que a verdade dói. Crescer machuca. Eu tenho um filho, que é o Pietro. O Pietrinho tem 1 ano e 8 meses. Quando os dentinhos começaram a crescer, doeu muito. O Pietrinho cresce, tem dores do crescimento. Crescer machuca. Crescer dói. Dói, crescer Entendeu? dói. Mas eu costumo dizer que a dor da mentira, ela é eterna. Mas a dor da verdade, ela dói mais do que a mentira contada, mas ela te forja pessoa de verdade. Tem um mito, é uma historinha que diz que, você já deve conhecer, que a verdade e a mentira estavam tomando banho no rio. A mentira saiu primeiro e vestiu as roupas da verdade e foi-se embora. A verdade, ali tomando banho e tal, resolveu ir embora. Quando ela chegou na beira do rio, o que tinha lá? As roupas da mentira. E o que ela fez? Foi embora nua. Porque a verdade jamais se vai vestir as roupas da mentira. Porque isso causa um efeito catastrófico na nossa vida. Então, e aí tem um texto que diz o seguinte, acho que poucas pessoas conhecem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero convidar você aqui a pegar esse texto e tira ele do contexto religioso um pouquinho. Tira só um pouquinho do contexto religioso, coloca ele para a vida, para a sua vida, na sua vida religiosa, na sua vida política, na sua vida amorosa, na sua vida intelectual. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa o seu cérebro se expandir. Sabe, mergulha no mundo do conhecimento e vê que o mundo ele não acontece na sua bolha, só na sua bolha. Estoura essa bolha e mergulha no mundo, porque isso vai proporcionar para a gente um crescimento, que é aquela questão, a aceitação da alteridade. Exatamente. Imagina se você fosse sozinho no mundo. Tem um filósofo chamado George Berkeley que ele diz o seguinte: viver e existir é ser percebido. Que sentido teria eu no mundo se nem existisse mais ninguém? Eu me sentiria existindo, sem a sua presença? Eu estaria fazendo esse podcast aqui, eu estaria falando para as árvores. Perfeito. Correto? Perfeito. Então, existir é também ser percebido e se fazer percebido também pelo outro e o outro te fazer percebido por ele. E é nessa troca, no diálogo, na dialética, é que o conhecimento acontece. E tem uma frase de Paulo Freire. Diz o seguinte: o conhecimento se dá no choque, no encontro dos mundos. Você pode não saber muito de filosofia, eu sei um pouco mais que você. A gente conversa, você aprende um pouquinho, você bebe um pouco do meu copo. Eu não sei nada de direito, mas eu me junto com você e você me ensina um pouquinho de direito. A minha mãe não tem educação nenhuma, mas se eu sentar para conversar com ela, educação secular que a gente fala, mas se eu sentar para conversar com ela, ela me passa princípios da vida que nenhuma faculdade me dá. Exatamente. Assim você pega aquelas pessoas, dos ribeirinhos da vida, os índios, que são quantas pessoas hoje em dia, quando tem muito conhecimento, a gente costuma chamar pejorativamente de índio. Mas ele vai te ensinar artes da sobrevivência. Os caras sobrevivem na selva, cheio de animais peçonhentos. Então você percebe que a riqueza que existe nos mundos andantes que tem pelo mundo afora, e a gente precisa cultivar isso. Ver no outro uma oportunidade de ser melhor quando eu me encontro com ele. Perfeito. Quando a minha mente se encaixa na mente dele e acontece a transfusão de experiências. E logo, quando acontece essa transfusão de experiências, haverá sinapses. E eu construirei sínteses diferentes, pensamentos diferentes, a partir de um simples encontro. Posso não concordar com você? Não tem problema. Mas jamais eu vou me negar de sentar com você, tomar uma cervejinha, tomar um vinho, tomar um café, apesar de você pensar diferente. O pensar diferente não é pensar errado. O pensar diferente somente é pensar diferente. Nada mais do que isso. Por isso que você é um filósofo. Por isso que a gente admira você, né? Eu costumo sempre dizer que a filosofia ela é definida como um amigo da sabedoria. Ela não é considerada como amigo da informação. É isso.
Você ir para a faculdade, adquirir conhecimento, ler livros é uma coisa. O que você faz com o conhecimento que você adquire é outra coisa. Aí é que está a sabedoria, certo? E você, ao exercitar o seu pensamento e respeitar o outro, você está pegando toda a bagagem de conhecimento que você tem, sendo pouco ou não, e sendo o quê? E sendo humano, certo? É isso. Rubem Alves, agora sim, Rubem Alves, ele tem uma frase que diz o seguinte, numa palestra que eu fui dele, eu nunca me esqueci dessa frase. Ele era presbiteriano e ele disse o seguinte: eu fui expulso da igreja por um pecado. E todo mundo ficou assim, né? Mas que pecado foi esse? Foi adultério? Foi algum homicídio? O que será que foi, né? Ele falou: eu fui expulso da igreja pelo pecado de pensar. Comecei a pensar demais, o sistema me expeliu. E é isso que a gente não quer que aconteça. A gente está aqui pregando, chamando, convidando as pessoas a fazerem diferente, certo? Para quê? Para que a vida seja valorizada, para que o amor seja cultivado e para que nós cresçamos a cada dia mais e para que nós possamos construir, deixar um futuro digno para nossos filhos. Não que nossos filhos fiquem brigando, se matando um ao outro, porque a religião do outro é melhor. Exatamente. Sabe? Então é isso. Estamos aqui finalizando o nosso encontro, né, a nossa conversa, e conversando aqui veio diversos insights na cabeça, mas eu não pude colocar, porque se eu colocasse ia ser um gancho para mais outra meia hora de papo e aí a coisa ia debandar. E você, como especialista no caso, eu gostaria que você passasse aí numa penúltima mensagem as pessoas que se sentirem, né, ameaçadas, né, ou vítimas, né, lesionadas aí de intolerância religiosa, de racismo religioso. O que as pessoas devem fazer? Bom, primeiro, BO eletrônico pode ser feito, né? Então, fazer o BO eletrônico. Tem uma delegacia que é o DECRAD, é uma delegacia especializada. Você também tem o Disque 100. Tem o Disque 100. Eu não sei, porque cada município, se tem fórum interreligioso, coloca um número à disposição. Mas você já tem o Disque 100, você tem boletim de ocorrência eletrônico, que é o lugar em que você consegue narrar a violência que você sofreu. Faça isso. Isso vai ser encaminhado pelo delegado de polícia, investigado e depois levado até a mesa do Ministério Público. E o Ministério Público, a depender do caso, a analisar o caso, ele fará aí a denúncia. Uma coisa importante: você também pode procurar o Ministério Público. Pode sim, pode agendar o horário com o Ministério Público, ir lá e narrar os fatos diretamente para o Ministério Público e começar uma investigação. Vocês que são líderes religiosos, né, se caso forem processados, porque pode acontecer também no inverso ter aí uma confusão em relação a uma denúncia dizendo que, olha, foi feito, mas depois você percebe que você não praticou. Procure um advogado, procure alguém especializado para defendê-lo, porque com certeza haverá uma condenação. Agora, se você consegue ter um corpo jurídico que o protege, que demonstra cabalmente que você não cometeu essa intolerância religiosa, e todo mundo tem direito à defesa, você terá aí uma sentença exitosa, tá bom? Então, tem mecanismos, isso é importante de falar aqui no final, existem mecanismos sim de proteção do Estado. O Estado não está inerte ou não protege as pessoas que sofrem de violência. Você falou uma coisa bonita. Lembra o seguinte, gente, o mundo é gradiente, né? As cores, tem vários azuis, tem vários... Até o preto, né? Tem vários pretos, cinza, você tem o verde, tem várias cores de verde. Então o mundo é gradiente. A gente precisa aprender a viver nesse mundo e conviver nesse mundo gradiente. Aristóteles falava, né? A gente não apenas vive, a gente convive. E na convivência a gente precisa melhorar o espaço do outro. Alex, muito obrigado pelo convite. Mas antes, calma aí. Não acabou ainda. Calma aí. Tem mais coisa. Diz o poeta, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. É a vista de um ponto. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente a gente precisa perceber, né, que nós temos origens diferentes, sim, educações diferentes, leituras diferentes, local social diferente. Exatamente. Tá? E às vezes, muitas das vezes a nossa situação ela é circunstancial. Se você tivesse nascido em outro lugar, as circunstâncias seriam outras. Então você precisa entender a circunstância do outro também. Tá? E falando nisso, gostaria que você deixasse a sua mensagem final. Quais são as suas considerações
Para um Brasil, né, para um país tão polarizado que nós vivemos aqui, queria que você deixasse a sua mensagem final para a gente finalizar aqui. Olha, eu penso que a gente precisa enxergar no outro a mesma humanidade que a gente tem em nós. Parafraseando Kant, você não pode usar da humanidade como um instrumento, mas como uma finalidade, como um fim. Se você enxerga no outro a mesma humanidade que tem em você, e se você percebe que no outro existe a fé, talvez em seres sagrados diferentes da sua fé, mas entender que a fé dele é tão sagrada quanto a sua, você consegue viver melhor. Então, que essa live sirva como... Essa live eu estou acostumado antigamente, esse podcast ele sirva como uma sementinha, que a gente tenha conseguido plantar uma sementinha na mente de pessoas que nos escutam e talvez nunca se depararam com esse assunto. E definitivamente entendam isso. Você é digno, mas o outro também é digno. Você tem direito, o outro também tem direito. Você tem direito de ser amado, o outro também. Você tem direito de ter fé, o outro também. Então, preserva isso. Se você conseguir, e aí eu vou aqui copiar a frase do Alex, amar já está de bom tamanho. Exato. Ame as pessoas. E eu gostaria aqui de finalizar, fazendo um gancho no que você falou, usando uma própria premissa cristã, que eu acho que isso é uma premissa universal. Ela está lá nos evangelhos, dito por Jesus Cristo, mas isso para mim é uma premissa universal, que é ame o próximo como a ti mesmo. Porque se nós fizermos isso, não haverá guerras, não haverá brigas, não haverá egos inflamados, porque à medida que eu amo o próximo como a mim mesmo, é como se a minha mentalidade se desdobrasse nele, como se ou seja, não é uma objetificação do meu próximo. Eu não uso ele como um fim. Ele é o próprio fim em si mesmo. Ou seja, ele não é uma ponte para que eu chegue nos meus objetivos. Ele é o meu objetivo final, na medida em que eu quero estabelecer um relacionamento, uma amizade para frutificar e eu melhorar como pessoa. Então, faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Eu acho que se essa premissa for obedecida, se essa premissa for seguida, acho que não vou dizer que todos os problemas do mundo acabarão, mas eu acho que boa parte deles a gente elimina. Okay? Eu agradeço você. Que isso, eu que agradeço muito. Valeu, uma alegria muito. Foi um prazeroso encontro. Obrigado por você ter me mandado uma mensagem lá porque às vezes a gente tem, né, algum desejos de falar uma coisa, a gente precisa só daquele empurrão, né, aquele chutão na bunda, né, como dizem, né? E eu acredito que esse chutão na bunda aí, esse empurrão, nós nos provocamos. Nos provocamos, exatamente, e algo bom, acredito que algo bom aconteceu aí, que a gente possa colaborar para o crescimento e a evolução das pessoas como ser humano. É isso. Obrigado. Obrigado.